Todo mundo com caderninho aí? Já tá na mão. Top. Vamos lá, então. Prova da OBA, ano de 2010. Está uma prova bacana. Por quê? Porque ela é uma prova bonita, ó. Você está vendo que ela foi colorida? Sabe quando que isso aconteceu de novo? Nunca, né? Nunca mais. O Brasil de 2010 era um país feliz, um país bacana. A prova colorida. Quê? Brasil feliz de novo. Vamos lá. Questão 1. Questão relativamente difícil. Você lembra que todos os anos a pergunta 1 era sempre uma de graça? Essa aqui, nem tanto. Em 2009, comemoramos o Ano Internacional da Astronomia. E com a ajuda do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, que é um órgão do governo que dá bolsa de estudo e adora cortar bolsa de estudo também. Conseguimos recursos para enviar para cada escola participante da OBA de 2009 e 2010 uma luneta chamada Galileoscópio. Esta daqui da figura. Pergunta número 1. Depois que sua escola receber o Galileoscópio, deverá montar duas oculares, as lentes onde encostamos os olhos. A ocular principal permite um aumento de 25 vezes. A secundária, ou galileana, permite o aumento de 17 vezes. Mas se juntarmos as duas no tubo, dobra o aumento ocular principal. Qual é o aumento máximo do galileoscópio? E aí, algum palpite de... Algum palpite? 50? Por quê? Porque falou que vai dobrar o principal, o ocular principal, que é 25. Exatamente. O aumento máximo do galileoscópio será de 50 vezes. Beleza? Interpretaçãozinha de texto. Tranquilo? Vocês entenderam o que é para fazer aqui? Tranquilo. Tranquilo mesmo? Eu achei uma pergunta muito capciosa. Oi, Porque ele, mais uma vez, ele faz aquele negócio que a Oba gosta. Ele dá valor que não é necessário. Tranquilo? Sim, é verdade. Eu fiquei pensando naquele 17. E 17 serve para quê? Para bosta nenhuma. Vamos para a próxima aqui. Item B. Desde que a luneta... Peraí, gente, vou fechar minha janela que tá passando vários ônibus aqui, tá mó barulhão. Aí, melhorou 10 vezes. Desde que a luneta seja usada sobre um tripé, você poderá ver a Lua, aglomerados estelares e planetas. Coloque abaixo de cada imagem observada com o galileoscópio o nome do que está sendo observado. Dica: as estrelas do meio são azuis, novinhas, com temperatura superficial a 30 mil graus Celsius. Então, ou seja, as azuis do meio, elas são o quê? São somente corpos que refletem luz ou elas também emitem alguma luz? Cri, cri. Emitem. Não Emite, entendi. olha a temperatura delas, gente, pelo amor de Deus. Tranquilo? Então vamos lá. Qual que é o nome aqui da primeira? O que você escreveria? Lua. Sem BO, né? Vamos aqui para a última. O que vocês escreveriam? Quem está aí na última?
Planetas. Que planetas? Que É do planeta? sistema solar, né? Tá do sistema solar. São planetas e a gente está falando do sistema solar. Esse planeta aí, ele está aparecendo maior ou menor do que os outros? Maior. Mas muito maior ou pouquinho maior? Muito maior. Ele é o Júpiter? Perfeito. Acabou de acertar. Então, na última, estamos falando de Júpiter. A treta dessa questão é essa do meio. É algo que a gente nem mesmo viu nas aulas. Tudo bem? Por isso que eu peguei essa prova aqui, achei importante a gente resolvê-la. Elas são Pleiades. Tudo bem? Oxi. É. Como assim? Exatamente. O que eu vou fazer? Eu estava pesquisando as provas hoje, eu me deparei com essa. Na próxima aula, eu vou trazer aqui definições, vou trazer coisinha mais material para estudar. E ao longo da semana eu vou mandar um PDF para vocês. Tranquilo? Demorou. É Eu nóis. acho que eu vou ver provavelmente só final de semana. Não, tudo bem. Eu também provavelmente só vou enviar no final de semana. Você acha? Eu gosto de vocês, mas sexta-feira, gente, pelo amor de Deus, eu não vou ficar preparando material ali, não. Tá bom? Conseguem visualizar dois aí, bacana? Sim, sim. Sim. Da hora. Enviamos às escolas participantes da OBA todo ano algumas sugestões de atividades práticas para serem feitas com seus alunos. Esta foi uma delas. A valendo meio ponto, B valendo meio ponto. Primeiro, faça um quadrado ao redor da constelação de Órion, na imagem ao lado. Vocês conseguem acompanhar meu mouse? Sim. Legal. Onde que está Órion aqui nessa desgraça? É onde tá ali as Três Marias, né? Graças a Deus, decorou essa desgraça aqui. Três Maria é Órion. Órion compreende as Três Marias e ela faz aquela imagenzinha de ampulheta. Vocês sabem o que é ampulheta, né? Sim. Então, ou seja, teríamos que fazer um xizinho, um quadradinho aqui. Tudo bem? Tudo bem. Certo, certo. Tudo bem. Bacana. Órion é uma constelação importante, tem que decorar. Agora, pergunta B. Tranquila também. Marque X sobre a estrela Sirius na imagem ao lado. Sirius é uma estrela de baixa luminosidade ou de alta luminosidade? Alto? Altíssima. Sirius é uma das estrelas mais brilhantes no céu. Lembra lá da aula de constelação. Então, estaríamos em dúvida aqui, né? Sim. Sirius está próxima de Órion. Lembra que Órion representa a constelação de quem? Qual que é o nome também que a gente pode chamar Órion? Hã? Caçador. Caçador. Para quem não tem cão, caça com gato. Mas nesse caso ele tem cão. Que cão que ele tem? Cão maior e cão menor. Então temos aqui próximo de Órion, qual que é a mais brilhante? Essa ou essa? Essa daí que você tá com o mouse perto. Essa daí. É? Isso. Então adivinha onde que está Sirius? Próxima do Caçador, porque Sirius é uma estrela de cão maior. Por isso que o Sirius Black vira um cachorrão no Harry Potter. Sim. Isso. Pegando referências do mundo geek para responder questões de astronomia. Vamos. Nunca gostei de Harry Potter. Oi? Nunca Quem que gostei falou de Harry heresia Potter. aí? Quem que falou que não gosta de Harry Potter? Eu. Ô, louco. Como assim? louco, Harry velho. Potter? Harry Potter é mó da hora. Tá certo, Vitor. Eu nunca nem assisti Harry Potter.
Senhor dos Ah, não. Anéis é melhor. Harry Eu Potter acho tem que. pior não ter Eu não assistido. tenho, eu não tenho paciência. Tá certo, pô. O filme é mó chato. É chato, mas quem assistiu Harry Potter consegue decorar essa questão. Real, hein? Por isso que eu provavelmente seria errado. E aí? Agora só falta vocês falar que Naruto é ruim também. Naruto é bom, hein? Não pode Eu gosto de Naruto, só não gosto do Naruto em si. Eu Naruto é bom. gosto o Naruto é meio chato. Eu gosto do Rock Lee, o Rock Lee é da hora. Nossa, queria, hein? Verdade, né? Taque, cadê? Eu gosto do Gara. Gara... Eu gosto do Rock Lee, Rock Lee é bom. Dragon Ball é sensacional, mas eu prefiro Naruto. Tem que admitir isso daí. Eu acho que a construção dos personagens no Naruto é melhor do que o Dragon Ball. Embora eu tenha um Shenlong ali na minha prateleira. Bom, mas vamos lá, vamos voltar para a prova. Se liga aqui, a 3 está mais de boa. Nas atividades práticas da OBA de 2009, mostramos aos professores como poderiam representar o volume dos planetas e estrelas em escala. Olha a nossa primeira aula aí, lembra? Lá no comecinho que eu falei que a astronomia a gente teria uma das dificuldades principais seria ter essa noção de escala. Nas atividades práticas de 2010, sugerimos, por escrito, como mostrar as distâncias dos planetas ao Sol em escala. Nesta pergunta, vamos pedir para que você faça algumas comparações de escala. Depois da prova, se quiser, pode olhar no pontociência.org para estar fazendo propaganda aí. Tudo bem? 0,2 cada acerto. A gente tem o Sol, tem a Lua, tem Júpiter, a galáxia como um todo e o aglomerado das Pleiades, estrelas azuis e novinhas com temperaturas de cerca de 30 mil graus Celsius. Outra questão, a resposta aí. Então, gente, depois eu vou dar uma dica para vocês no finalzinho da aula de como fazer provas no geral, não só a prova da UBA, mas a prova da Embraer também. A gente vai ter uma conversa sobre isso. No futuro, de como fazer vestibular e de como fazer a prova da escola de vocês. Porque existe uma estratégia na hora de fazer prova que é importante seguir, que te poupa tempo, te dá dicas mesmo. Principalmente, ó, na minha área, que é a área de geografia. Meu, quantas vezes vocês não vai responder uma pergunta 2 e aí quando você vai responder a 3, a resposta da 2 estava na 3. Então tem várias estratégias para você fazer alguma prova. Essa novinha esquentadinha, hein? Eu só tiro 10 em arte por causa disso. Daí. A professora é cheia desse negócio. Tipo, coloca a resposta da 1 na 2, a resposta da 2 na 3. E não é só ela não, gente. Isso é bem comum em várias coisas. Olha aqui, a gente tem agora um aglomerado de Pleiades, estrelas azuis e novinhas, com temperaturas de cerca de 30 mil graus Celsius. Vamos voltar aqui? Dica: as estrelas do meio são azuis novinhas. Oh! Difícil? Sherlock Holmes aqui, cara. Viu? Acabamos aí de fazer o quê? De responder uma questão com a própria prova da OBA. Vamos lá. Então, mas até agora, essa daqui, ela vai ficar na eliminação, né? Vamos lá, vamos trabalhar a escala das coisas, gente. O Sol, ele é um corpo grande ou pequeno? Primeira coisa, vamos todo mundo pegar um papelzinho aí, vocês estão com papel, né? Estamos sim, estamos sim. Sim. Agora vocês vão fazer um retângulo nesse papel, tipo assim. Aqui em vermelhinho. Vocês estão vendo? Vou fazer um melhor aqui, que aquela folha tá rabiscada. Ó, faz um retângulo. Já fiz, já. Fez o retângulo? Sim. Faz o resto do campo de futebol. Todo mundo sabe como é um campo de futebol, né? Sim. Beleza.
Agora eu quero que vocês desenhem uma vaquinha em escala, gente. Vocês têm noção de que uma vaca cabe umas 10 vacas dentro do círculo central de um campo de futebol, né? Que, cara? Não entendi nada. Vocês sabem mais ou menos quantas vacas cabe dentro do círculo de futebol? Tipo, a vaca é menor que o círculo central do campo de futebol, tá? Não sei. Olha aqui minha vaca. Pera aí, rapidão. Aí, foi. Foi? Coloquei Bacana. você E agora uma foi. bolinha de tênis. Uma bola de tênis será basicamente o quê? Um ponto. Vocês conseguem ver o ponto do lado da minha vaca? Sim. Mais ou Beleza. menos. Então aqui nós desenhamos já a área central do campo de futebol. Desenhamos a nossa órbita. A órbita da Terra não. A área central do campo de futebol. Uma vaca e uma bola de tênis. Que são os pontos referenciais que ele dá pra gente. Tranquilo? Tranquilo. Bacana. Sabendo que em escala a gente vai ter quem? O Sol como o maior de todos esses corpos aí, com exceção da galáxia, tudo bem? A galáxia é infinitamente maior do que o Sol. Então vamos lá. Qual é o maior corpo que a gente tem aqui nessa coluna aqui primeira? A galáxia. A galáxia. Qual é o maior que a gente tem aqui? Júpiter. Júpiter é maior do que a órbita da Terra? Ah, não, tá certo. Então, marcamos o quê? 4 e 4. Tudo bem? Tudo bem. Certo. Bacana. Próximo item. Vamos aí. A gente tem agora o segundo maior. Ou vocês querem fazer o menor? Pode ser o menor. Pode ser o menorzinho? O menor a gente tem aqui, então, a bola de tênis, correto? Correto. Tá. Qual é o menor corpo que a gente tem aqui na outra coluna, na nossa primeira coluna? Lua. A Lua. Então, vamos colocar o 2 aqui. Já matamos esses dois aqui, beleza? Tica a Lua e tica a nossa galáxia. Tudo bem? Tudo bem. Bacana. Sobrou Sol, sobrou Júpiter e sobrou as estrelas novinhas. Tudo bem? Tudo bem. Eu não vou conseguir dar aula sem rir falando estrelas novinhas. Vamos lá. Vamos Sol. O tamanho do Sol, ele é correspondente a qual aí? A vaca, a bola de futebol ou as Júpiter. novinhas? Hã? Júpiter. O Sol tem o tamanho de Júpiter aonde? Não, mas tô falando de escala, assim, né? O A Sol, função então, do cara aqui é só falar Júpiter. Não é? pensa aqui, qual é o maior que sobrou? A área de bola de futebol, Júpiter ou a vaca? Área central do campo de futebol? O Júpiter cabe dentro da área central de um campo de futebol. Não. Não. E tinha um Júpiter do lado ali, aí eu... Tem um Júpiter aqui do lado também. Isso daqui é um aglomerado de estrelas novinhas. É um aglomerado de mais de uma estrela. Essa área aqui é maior que o Sol ou menor que o Sol? Maior? Nossa, espera que eu me perdi. Vamos aqui. Esses dois aqui a gente já matou. Tira a órbita da Terra e tira a bola de tênis. Sobrou Sol, sobrou Júpiter, sobrou aglomerado das Pleiades, certo? Que a gente matou o maior e o menor com a bola de tênis e com a órbita da Terra, que é Sim. muito maior do que Júpiter. Vamos agora em proporção, de novo, do maior para o menor. O que é maior? Uma estrela
aglomerado de estrelas ou um planeta? Aglomerado. Aglomerado de estrelas. Ah, legal. O que é maior aqui? Uma vaca, a área central de um campo de futebol ou Júpiter? Júpiter. Então, Júpiter está correspondente às estrelas novinhas. Aham, entendeu? Entendeu? Agora ficou fácil. Temos a área central de um campo de futebol e temos uma vaca. O Sol corresponde a quem? Área. A área central de um campo de futebol. E Júpiter vai ficar com a vaca. Ordem 1, 5, 3, 4 e 2. É um exercício difícil? Não. Ah, mais ou menos Mas assim. é um exercício que tem que fazer o quê? Um esforço. Um esforço do quê? De abstração. Esse exercício ele vai ser ruim para quem? Para aquele aluno completamente conteudista que não consegue dar uma pensada. Se você só decorar informações e informações, nesse exercício você rodaria. Beleza? Beleza. Poder de abstração nesse exercício, gente. Ele é complicadinho, ele é chatinho de se trabalhar, mas dá para fazer tranquilo. Entendeu como é que é para fazer, né? Sim. Não pode errar esses negócios, não. Vamos lá. E dá para ficar viajando aqui um tempão? Dá para ficar viajando aqui um tempão. Por quê? Porque a prova tem total de 4 horas. Vamos resolver a 4. Você já deve ter reparado que num globo terrestre, as linhas do Equador divide a Terra em 2 hemisférios. Quais hemisférios? Hemisfério norte e hemisfério sul. O hemisfério sul pode ser chamado também de austral. Se eu chamo o sul de austral, eu tenho que chamar o norte como? Boreal. Tranquilo? É só lembrar da aurora boreal, que acontece aonde? Lá na Suécia, na Rússia. Beleza? Beleza. E se eu chamar de meridional, o outro tem que ser chamado de como? Setentrional. Excelente, gente. Muito bem. Alguém reviu a aula aí, né, de coordenadas. Vamos lá. Pergunta da 4A. 0,1 cada coisa. Desenhe no mapa ao lado a linha do Equador e B, o trópico de Capricórnio. Difícil? Não. Não. Qual é a referência que vocês têm que ter no Brasil em relação à linha do Equador? A linha do Equador corta o quê no Brasil? Ele vai cortar o norte do Amazonas. Ainda em cima vai ter o Amapá. E acho que a Roraima que tem ali em cima. Acho que é Isso. Roraima. Lembra do quê? Da cabeça do cachorro. A linha do Equador passa na boca da cabeça do cachorro. O que desgraça é essa, professor, de cabeça do cachorro? Vocês estão vendo o zoom aí? Tá aumentando o zoom? Sim. Isso daqui é a cabeça do cachorro. Ah, tá vendo? A boquinha do cachorro, uma orelhinha, outra orelhinha. Essa região é conhecida como cabeça do cachorro. A linha do Equador passa na boca da cabeça do cachorro. Bom, Tranquilo? mano, o cara é genial. Então, a linha do Equador. Quero todo mundo repetindo. Cabeça do cachorro. Cachorro. Sou eu que inventei isso? Não. Eu sou criativo, mas nem tanto, gente. Essa região é chamada assim pelos militares. Eles que fizeram essa invenção de cabeça do cachorro aí. Vamos lá. Trópico de Capricórnio. Aonde vocês me passariam o Trópico de Capricórnio aqui no mapa? Bem lá embaixo. Bem lá embaixo aqui? Não, mais abaixo, acho. Mais abaixo aqui?
É. Não é em São Paulo, por do- causa que Graças a tem Deus, uma eu já tava praia fazendo chamada em infarto, São gente, pelo Paulo, amor lá de na Deus, é em praia lá. São Paulo, Ah, gente. verdade, lembrei. Mais Realmente. precisamente aqui, ó. Vocês sabem onde fica São José dos Campos? Assim, de olhar, de chutar? É, até que sim. São José fica nesse pedaço aqui, ó. Esse pedaço chama-se Vale do Paraíba Paulista e aqui fica Vale do Paraíba Fluminense. Esta região, Rio Paraíba, vem daqui e vai dar lá no Rio de Janeiro. Tem estrada de ferro que passa aqui em Volta Redonda, vai até Minas. Aqui fica a CSN, que é uma siderúrgica que produz aço e ferro para o Brasil. Aqui fica o quê? A fábrica que faz avião no Brasil. A melhor cidade de todas do país. Tá bom? Então, se São Agora, José fica aqui, o Trópico de Capricórnio passa aonde? Aonde? Não, pera, calma. Nossa, eu tô moscando aqui. Repete, por favor. Trópico de Capricórnio passa no estado de São Paulo. São Paulo, sim. Em qual região? Em Caraguatatuba. Lembra que tem uma praia chamada Praia de Capricórnio? Não, não Tem uma conheço. praia lá chamada Praia de Sim. Capricórnio. Então você pensa, agora estudar geografia regional, gente. O Rio de Janeiro começa na cidade de Paraty, que é aqui. Antes de Paraty tem uma cidade chamada Ubatuba. Antes de Ubatuba tem uma cidade chamada Caraguatatuba. Então você puxa aqui o equivalente que seria uma cidade, a linha do Trópico de Capricórnio passa aqui, ó. Logo, quase chegando no Rio de Janeiro. Qualquer região que compreendesse aqui, estaria certo. Esse pedaço. Que também é o mesmo pedaço de São José, gente. A gente está aqui, ó. São José é aqui. Caraguá é aqui. Tá bom? beleza, entendeu? Então, de casa, todo mundo olhando o mapa do estado de São Paulo para saber se localizar. Essa cidade. Cidades que passa próximo ao Trópico de Capricórnio. Taubaté, Cunha, Campos do Jordão, todas elas. Tá bom? Professor, e se tipo a caneta falhar na hora e eu fazer um risco muito forte? Conta? Então, mais ou menos, né? Mas assim, não vai me traçar um risco de um dedo, né? Mas até ter um traço maior, assim, não tem muito problema, não. Tá bom, então. O importante é cortar onde? O importante é cortar esta meiuca aqui, ó. Deixa eu dar zoom. O importante é cortar esse pedaço aqui. Tá bom? Do estado Tá de São bom. Paulo. Beleza? Equador passa onde? Na cabeça do cachorro. 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 Capricórnio passa onde aqui em São Paulo? Aqui, ó, quase chegando no Rio. Caraguatatuba. Beleza? Certo. Demorou. Certo. Legal. Marcou ali em recente visita a Porto Alegre. Porto Alegre é a capital de qual estado? Peraí, Porto não sei. Alegre é a capital Porto de qual Alegre. estado? Ninguém? Ninguém sabe. Gente, Não estados e sei. capitais, aula urgente. Rio Grande do Sul? Oi? Rio Grande do Sul? Rio Grande do Sul, muito obrigado. Graças a Deus. Thaís também, parabéns. Gente, estados, olha aqui, ó, todo mundo estudando isso daqui. Vocês precisam saber. Capital da França. Paris. Capital da Espanha. Não sei. Capital da Espanha? Pensa em time de futebol. Não é o Barcelona. É o Real o quê?
Real Madrid. Madrid. Caramba, mano, Capital eu tava na portuguesa. cabeça o Real Madrid. Nossa. Obrigado. Capital de Portugal. Caramba aí. Lisboa. Muito bem, Carlos. Capital da Alemanha. Mano, eu vou chutar Nairobi. Berlim. Nairobi, na Alemanha. Você tá de palhaçada, né? Não, então peraí, calma aí. Alemanha é. Berlim. Amsterdã, Isso, capital tá da certo, Holanda. verdade, por causa do Muro de Berlim lá. Caramba, peraí. Japão, Tá certo. capital do Japão, Tóquio. Isso, boa. Uhum. Muito bem. Vou fazer um quiz para vocês Peraí. de stop só de capitais de país. Tá Vixe. vendo isso? É uma boa, professor, é uma Nossa, eu boa. acho que eu só lembrei do negócio de Tóquio por causa daquele anime lá, Tóquio Ghoul. Deu louco. Não vi ainda, não. Mas vamos lá. Primeira temporada é boa. Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, beleza? Beleza. Aqui. Lá em Porto Alegre, abaixo do Trópico de Capricórnio, né? Segundo alguns. Tá acima. Como estavam aqui, ó. Lá vimos uma casa quadrada, cujas paredes estavam perfeitamente alinhadas com os pontos cardeais principais. Quais são os pontos cardeais principais? Norte, sul, leste, oeste. Bacana. Os outros são chamados de colaterais. Beleza? Então tá, Beleza. a casa está alinhada com norte, sul, leste e oeste. Em cada parede havia uma janela. Por qual delas o sol entra diretamente? Sugestão: desenhe tal casa sobre o estado do Rio Grande do Sul. Resumidamente, gente, essa pergunta ela caiu aqui na UBA e ela é bem comum de cair em prova de geografia. Então, vamos aí e depois a gente justifica. Qual das portas, por qual porta, a norte, a sul, a leste ou a oeste, vai entrar mais luz solar? Eu acho que, pra ser sincero, eu acho que eu não entendi a pergunta. Ô, professor, eu acho que jamais entra a luz, não é? Gente, aqui, ó. No Rio Grande do Sul, tem uma casa. Essa casa tem 4 paredes, porque é uma casa quadrada. Beleza? Temos aqui. Nossa, eu não consigo escrever assim, eu não tenho tanta habilidade ainda. Norte, sul, leste e oeste. Tudo bem? Tudo bem. Por qual dos lados vai entrar mais sol? Dado que esta casa está em Porto Alegre. Ao norte. Norte, exatamente. Você pensa que o Trópico de Capricórnio está passando aqui em cima. O Sol, ao longo do ano, ele realiza um movimento de zênite até aqui. Ele não vem para baixo. Daqui para baixo vira zona climática temperada, até muda o clima do lugar. Então, ao longo do ano todo, o Sol vai transitar nesta área. A parte que vai entrar luz solar diretamente é a norte. Tudo bem? Tudo bem. Entendi. Agora, já que a gente tem edital para a prova da Embraer, pode ser que caia alguma pergunta falando de compra de apartamento. Isso também serve para vocês no futuro da vida de vocês, quando vocês forem comprar casa. Casa, aqui no estado de São Paulo, e do estado de São Paulo para baixo como um todo, ela tem apartamentos iguais, geminados. Um deles é mais caro. Qual é o motivo que faz o apartamento
ser mais caro? Sendo que são apartamentos iguais, 2 apartamentos no mesmo andar, um deles é mais caro. Por quê? Porque bate Local. sol. Porque bate sol. Isso tem até um termo na arquitetura. Chama-se face. Se eu coloco as janelas voltadas em uma casa voltadas para o hemisfério norte, aqui, por exemplo, em São José, já funciona isso. O que que eu vou ter de ganho por conta disso? Luz solar. Luz solar. Eu tenho uma maior luminosidade da casa. Consequentemente, Caramba, não vai mano. ter Nossa, tipo, não vai ter bolor, eu vou gastar menos energia, a casa vai ficar mais quentinha no inverno, porque vai entrar mais luz solar. Tudo bem? Entendeu Tudo isso? Da hora. Então, quando vocês forem comprar uma casa ou construir uma casa, vocês vão pedir para projetarem janelas aonde? Voltadas para o norte. Fechou? Fechou. Fechou. Tá justificada a resposta? O extremo sul o sul do Brasil, o estado do Rio Grande do Sul, está abaixo do Trópico de Capricórnio, certo? Os trópicos ali são o quê? O espaço onde o Sol realiza o seu movimento. No equinócio, ele está ali, no solstício, no máximo, ele está no trópico. Ele não vem para baixo. Então, é só você pensar, gente, não tem dia sem sombra abaixo ou acima dos trópicos. Professor, Ah, posso falar um negócio aqui rapidão? pode? Queria compartilhar aqui que eu fiz um chaveiro muito louco hoje, sabia? Um chaveiro? É. Mostra para nós no final da aula. E Vou sim, mandar Carlos, no caso do hemisfério norte, ali na região acima do Trópico de Câncer, essa casa tem que ter face sul. Então, se algum dia, por acaso, vocês ficarem muito ricos, deem dinheiro para os seus professores do passado e também comprem apartamentos em Paris com face sul, tá bom? Mandei lá no grupo, professor. Se você quiser for morar em Berlim, por exemplo, compre um apartamento face sul que você vai ter um melhor proveito da luz solar. Tranquilo? Tranquilo. Vamos aqui, ó. Atenção, alunos. Aqui, ó. Alunos dos 2 últimos anos de série do ensino fundamental não podem responder essa questão. Esses alunos devem responder a 5. Não entendi nada, mas tudo bem. Vamos responder sim, porque nós responde. Em quase todo livro didático, podemos ler sobre a cintilação das estrelas. Além de que, qualquer um que olhar para o céu verá as estrelas cintilares. A não ser se você morar em uma cidade com alto índice de iluminação e de poluição, aí você não consegue nem enxergar as estrelas. Ou seja, elas parecem dançar ou piscar. Ela fica aquele brilhinho da estrela. É isso que ele está falando. A luz das estrelas somente cintila, pisca ou dança quando atravessa a nossa atmosfera, porque essa é composta de camadas de diferentes temperaturas e de densidades que estão em movimento o tempo todo. A luz, quando passa por estas camadas, vai sendo desviada para um lado e para o outro. Ela passa na troposfera, ionosfera, ozonosfera e por aí vai. Do que o seu caminho original, dando a impressão de que essa estrela está piscando. Ou seja, ele já ensinou alguma coisa na própria pergunta. Estrela pisca por conta da atmosfera. Guardou essa informação? Vamos responder. A. Um astronauta, quando em órbita ao redor da Terra, também vê as estrelas cintilarem? Sim ou não? E aí? Não.
Por quê? Justifique sua resposta. Porque elas piscam por causa da atmosfera da Terra, né? E como ele vai estar fora da Terra. Exatamente. Se ele está em órbita, ele está fora da Terra. Não tem atmosfera. A estrela se torna ali um ponto de luz constante. Ela não dá essas piscadinhas. Quando, em 20 de 7 de 69, Neil Armstrong e Buzz Aldrin pousaram na Lua, eles viram as estrelas piscando para eles? Justifique sua resposta. Por que não? Não. É a mesma coisa, eles estão fora da atmosfera, eles estão bem Mas mais na Lua fora. não tem atmosfera? Tem também, mas... Não tem. A Lua não tem atmosfera. É verdade. Se tivesse atmosfera, dependendo da sua composição, a gente poderia viver na Lua. Como ela não tem, este é um dos principais obstáculos de fazer colônias na Lua. Beleza? Entendeu? Vamos para C. Quando um astronauta, talvez você, pousar em Marte. Alguém quer ser astronauta aí? Só para via das dúvidas. Astronauta, não sei. Agora, engenheiro espacial não seria ruim. Aí você ia ter dinheiro para comprar um apartamento em Paris pro seu professor. Não ia precisar nem dar um dinheiro para ele. É lógico. Eu aposto, cara. Vocês acham que eu dou aula para vocês por causa de quê? Interesse, Caramba. nossa. Post. Tá, pensando no futuro, brother. Que isso? Vamos lá. Aqui. Quando algum astronauta pousar em Marte, ele verá as estrelas cintilando? Justifique sua resposta. Basicamente, ele quer saber se em Marte tem atmosfera. Marte tem atmosfera ou não? Tem, não tem? Tem. Mas ela é igual a da Terra? Não. Mas já é suficiente para piscar? Eu acho que sim. Já. Cadê o Rafael? Pense em dinheiro no sistema capital, porque eu tenho boleto para pagar. Ah, tá certo. Tenho boleto. Se eu pudesse viver num mundo não capitalista, eu gostaria um pouco, mas infelizmente não está professor, tendo faria hoje. o mesmo, faria o mesmo. O quê? Extrair os alunos. Dar conhecimentos para eles, para no futuro eles te dar dinheiro. Vamos reerguê-lo, sim. Vamos fazer uma revolução comunista, gente. Vamos lá. Mas vamos aqui para 5, então. Somente alunos dos 2 últimos anos do ensino fundamental devem responder a questão 5 com estrelinha. Os outros não podem responder essa questão. Ou seja, o que a UBA estava fazendo? Diferenciando os novinhos dos veinhos. Como vocês todos são veinhos, vocês iam pegar essa questão aqui que é mais difícil. Com exceção dos nossos novinhos aí, do Antônio, né? Vamos lá. Opa. No passado, as caravanas que cruzavam os desertos se guiavam pelas estrelas. Colombo se guiou pelas estrelas para chegar na América. Deu certo essa frase aqui? Tá correta? Gente? Não tá correta. Não, não Tem está. um erro conceitual aqui básico nessa frase. Ele não Qual sabia que onde é que era América. Ele nem Ele chegou na América sem querer. Ele estava querendo chegar na Índia. Meu Então Deus, Colombo caramba. usou as estrelas para chegar na América. Tava mais perdido que cego em tiroteio. Professor, Ah, esse Colombo aí é que descobriu a América Central? isso, é o Cristóvão Colombo. Ah, bom. Então, na época das grandes navegações, utilizavam-se as estrelas. Portugal era um ponto de tecnologia porque eles tinham instrumentos
básicos, mas que na época eram grandes avanços, que eram a bússola e o astrolábio. O astrolábio cegava os marinheiros, mas pelo menos eles não se perdiam. Ainda hoje, nossas naves espaciais, que vão para todos os planetas, se guiam pelas estrelas. Podemos mostrar um pouco disso para você. Não se assuste. Mostramos em obras passadas, mas isso também está nos livros didáticos. Como encontrar o Polo Sul Celeste? Basta prolongar quem? O cruzeiro? Do Sul. Isso. A distância entre as estrelas da haste principal da constelação Cruzeiro do Sul. Você puxa ela ali até no chão. Por 4,5 vezes no sentido da estrela da cabeça. Tá. Pronto, todo mundo sabe achar essa desgraça. Vamos lá. Suponha que você esteja num barco exatamente sobre a linha do Equador. Nesse caso, quantos graus acima do horizonte você vai ver a polar e o PSC, o ponto sul cardial? E aí? 90 graus? 90 graus ou? E aí? Mais ninguém? 180? 180 graus você não vai enxergar nada, né? Verdade, né? Verdade. 180 graus Não, vai não estar no... sei. Não, ninguém? E a B? Suponha que as correntes oceânicas movam seu barco durante o dia, mas quando você chegou, viu que a polar... Gente, essa daqui é a esfera celeste. Eu vou deixar para vocês resolverem ela com o Vanguarda. Eu vou colocar ela lá no Que Mágico, tudo bem? Gente, interajam comigo, vocês estão tão quietos hoje. Tudo bem. Tá bom. Tudo bem. Tudo bem? Tudo. De boa. Ó, mais uma do Vanguarda. Vai Nossa, lá para Que cara, Mágico. eu preciso revisar bastante essa questão. Qual? Eu, Esfera essa aí, ó, celeste? do foguete, não. Essa aí do foguete. Toda vez que eu Foguete? tento fazer, até aquele exercício lá que tinham colocado sobre você tinha que ver o horário onde o avião ia cair. Eu Aham. fiz metade, quando eu fui ver tava tudo errado. Pois é. Então revejam, tem as aulas lá no Que Mágico, gente. Acompanhem, revisem. Se tiver dúvida no meio do negócio, manda um zap para nós. Não tem estresse. Questão 7 já entra na astronáutica. Vamos resolver ela também, porque basicamente um exercício de continha. Tudo bem? Tudo bem. Bacana. Vamos lá, vamos ler. Desde o lançamento do Sputnik, em 57, foram colocados em órbitas na Terra 5.000 satélites aproximadamente. Desses, apenas uma parcela continua operacional. A figura ao lado apresenta a quantidade de satélite em operação, de acordo com o tipo de órbita que descreve ao redor da Terra. Os satélites de órbita baixa, Low Orbit Station, orbitam entre 200 e 10 mil quilômetros acima da superfície da Terra. Aqueles de órbita intermediária situam-se entre 10 mil e 35 mil quilômetros, enquanto os geoestacionários, que são aqueles que giram na mesma velocidade que a Terra, né, localizam-se acima aqui, ó, nessa faixa aqui de 35.786 quilômetros. Ainda há uma classe especial, que ocupam órbitas de grande excentricidades, denominados Rio. Então vamos lá. Grande excentricidade, baixa órbita, intermediária e órbita zona grandona. Qual o total de satélites operacionais existente na órbita terrestre? Difícil?
Hein, gente? Como é que faz isso daqui? Só somar, né? É só somar tudo. Soma o 371 com 422, 56, 29. Dá um total de... Alguém faz de cabeça aí que eu sou ruim de fazer conta, gente. Toda a geografia. Cadê o geladinho? Ô, Geladinho, tá aí? Tô aqui. Geladinho, rápido. Oi. De cabeça. Ah, 422 mais 371 mais 56 mais 39. 888. mais 300. Ih, mosquei. É só 888? somar tudo aqui, gente. Esse com Eu me esse. perdi no primeiro. Faz de cabeça aí, alguém. Tem alguém me ligando aqui. 888. Não, 888. Então temos quantos satélites operacionais em órbita na Terra no ano de 2010? 888. 888. Exatamente. Resposta 888. Na maior parte dos casos, os satélites continuam em órbita ao redor da Terra, mesmo depois de pararem de funcionar. Eles viram lixo espacial. Considerando-se o número de satélites já lançado e a quantidade de satélites operacionais, estime a quantidade de lixo espacial existente na órbita terrestre. Resumidamente, a gente vai pegar o nosso total aqui e vai subtraí-lo, porque esse daqui é o operacional, do total de satélites já lançados. Vai ficar uma continha tranquila. 5.000 menos 888. Quanto que dá isso, Geladinho? $4.112? Se vocês estão dizendo, eu não estou conferindo isso de cabeça, não. Mas acho que é isso. 5.000 menos 888, né? Menos 888. 4.112. Então é isso mesmo. Deixa eu ver. Soma aqui, é isso mesmo. O contrário ficou legal. Vamos lá. Fazer mais umazinha aqui. Satélites de sensoriamento remoto. Gente, tem uma matéria na faculdade de geografia que chama sensoriamento remoto. Chata pra caramba! Que é basicamente a gente ficar vendo fotinho e fazendo mapinha depois dessas fotinhas. É louco. Nossa, é muito chato, cara. E tem um aparelhinho que é do século passado, que é tipo um óculos que você põe, que você enxerga em 3D. Só que você sai de lá vesgo. Aí você passa tipo umas 3 horas fazendo mapa, olhando fotografia aérea, fazendo aquela desgraça. Sai de lá vesgo. Aí depois é isso. Boa sorte pra você. Você tem que ficar desenhando e pintando o negócio. É aquele óculos lá que ele é azul e vermelho? Não é. É um, mano, que tem umas lentes de fundo de garrafa gigantesca. Você põe ele, tipo, você põe duas fotos similares da mesma área, uma do lado da outra, e aí você fica assim, ó, apoiado de um tempão, sai com dor no pescoço, sai vesgo e sem enxergar direito depois para conseguir fazer um desenho. Nossa, Que eu tem acho que pronto a vez que eu fui no negócio pra tirar óculos, a mulher colocou um negócio igual. Não sei se era o mesmo, mas só sei que. É o que vai trocando de lente? Aham, é. Ah, não, mas esse daí tá tranquilo. Você é louco, o bagulho mó chato. O legal é o colírio que eles põem quando você vai fazer esse exame, né? Que aí depois você sai não enxergando parece que nada. drogou, velho. Tipo, a pupila fica enorme. Não, eu saí de noite depois, eu morava em prédio, né? Aí eu saí. Quem mora aí na Zona Sul? Fora a Raíssa. Eu moro Ninguém? na Zona Leste, pô. Não, você mora longeão. Não moro nada. Não, Carlos é aqui do lado, tá de boa. Eu morava ali no final do bosque, no Primavera. Aí ele era vários prédiozinhos, né? Aí eu fiz esse exame, eu coloquei esse colírio e aí eu fui andar de bike de noite.
Nossa, era muito X-Men, cara, porque eu tava com a pupila dilatadona, eu enxergava, era tudo. Toda a luzinha assim que via, eu falava, nossa, que luz forte. Mó da hora. Mas bom, vamos fazer o Que exercício. morcego. Pique morcegão. Não porque morcego se orienta no som. Morcego é cego também. Ah, é verdade, tá certo. Mas, tipo, Não, morcego não, pô, vampiro. Qualquer luzinha já afeta. Já afeta, mas aí entra toda uma mitologia por trás do vampiro. Um dia a gente faz uma aula de vampiro. Os satélites de sensoriamento remoto levam a bordo sensores que captam imagens da superfície terrestre. Uma característica dos sensores é a resolução espacial, a qual é a sua capacidade de identificar objeto em função do tamanho deles. Um sensor com resolução espacial de 1 metro, por exemplo, é capaz de detectar objetos como árvores, casas. Imagens obtidas com um sensor de resolução espacial acima de 250 podem ser utilizadas para estudar áreas e fenômenos continentais e oceânicos de grande proporção, correntes marítimas, deslocamento de massa de ar. Esse de 1 metro aqui é o satélite de espião de defesa, viu, gente? Desse modo, dependendo da resolução espacial e das outras características dos sensores, as imagens são utilizadas no estudo de diferentes objetos, áreas, fenômenos, ambientes da superfície terrestre. Depende do que você quer observar, você vai ter aquilo que você quer ver. Ó, imagens com resolução de 1 metro. Aqui, ó. Com base nessas informações, localize aqui o que você tem de equipamento e o que você quer ver. Beleza? Beleza. Bacana. Então vamos lá. Imagens com resolução espacial de 1 metro. Ou seja, é um super zoom. Eu quero ver as coisas com o maior detalhamento possível. Na outra coluna, o que eu preciso observar com o melhor, como é que eu vou dizer, com o melhor detalhamento possível? Mapear área desmatada? Pista de aeroporto? Acompanhar deslocamentos de massas de ar, de frentes frias. Qual deles eu vou querer ver com uma melhor, eu vou precisar ter uma melhor resolução? Deslocamento de frentes frias? Gente, volta no texto. Com maior resolução, eu consigo ver objetos menores. Ah, tá certo. Então é mapear áreas desmatadas. Área desmatada. Quantas áreas desmatadas da Amazônia ocorre todo dia? Ah, entendi. Faz sentido. Não precisa saber de cabeça, mas dá para saber que são campos, e sempre a gente usa a medição em campos de futebol. São vários campos de futebol desmatados na Amazônia todo santo dia. Então, esse com maior resolução, eu vou querer utilizar onde? Para identificar aviões em pista. Não é a pista de aeroporto, é o avião na pista. Esse satélite aqui, ele é de uso militar. É para eu espionar as forças do meu inimigo. Eu consigo contar quantos aviões ele tem no aeroporto dele. Eu consigo contar quantos tanques ele tem em determinada área. Beleza? Tá. Normalmente é que os comunistas usam para invadir os Estados Unidos, né? Comunistas! Imagens com resolução espacial de 30 metros. Olha a dica que ele quer. Que ele te dá. Mapear áreas desmatadas, considerando que a área mínima mapeada é 900 metros quadrados, isto é, 30 por 30. Ora. Ai, mano. Acompanhar deslocamentos de frentes frias. Gente, uma frente fria é uma massa de ar. As massas de ar, elas cobrem estados brasileiros. Então, eu não preciso acompanhar ela minimamente nos detalhes, porque ela é um corpo grande. Você vê, ela consegue mudar as características da nossa atmosfera. Tudo bem? Tudo bem.
Então, para ela, eu posso acompanhar ela de um modo mais amplo. Eu posso usar esse daqui com uma escala de observação de 1.000 metros. Tudo bem? Nosso gabarito será 2, 1, 3. Fechou? Fechou. E a última, que é a 10, tá bem facinho também, viu? Época de implementação, hoje vocês estão acostumados só com lâmpada fluorescente, né? Cadê? O Geladinho tá aí? Geladinho, interage com a gente um pouco. Oi, oi. Você lembra das lâmpadas incandescentes ainda, não lembra? Acho que sim. Aquelas lâmpadas amarelas? Exatamente. É verdade, eu esqueço que você também é meio novinho, né? Então, em 2010 para frente, mais ou menos, que começa a ser essa introdução aqui. Ele dá um texto explicando um pouquinho. Vamos fazer rapidinho que o Vitor está ficando sem bateria. Vamos lá. Explique quais são as vantagens de se comprar produtos eletrodomésticos que têm um selo Procel. Tranquilo? Eu acho que é porque, tipo, já foi testado e tal. Ah, eu posso responder se você Tem quiser. toda uma coisa antes de eles simplesmente venderem. Vamos lá. Além de vender, ela tem um menor consumo de energia. Consumindo menos energia, eu preciso produzir tanta energia. Se eu economizo energia, eu utilizo menos termoelétrica, eu utilizo menos hidrelétrica, eu utilizo menos geração de energia. E toda geração de energia tem impacto ambiental. Então, elas são boas para quê? Para o meio ambiente. Uma característica, a gente precisa de duas. Ela é uma tecnologia nova. Então, ao adquirir essas lâmpadas, eu estou incentivando o quê? Desenvolvimento tecnológico. Vocês têm que parar e pensar e começar a imaginar que tudo que vocês compram, tudo que vocês consomem, tem um impacto em cadeia. Então, se algum dia alguém resolver virar vegetariano, isso vai ter consequências o quê? No meio ambiente. Ser vegetariano é um ato de luta de preservação ambiental? É. Um dia eu serei vegetariano também. Por hoje em dia eu não sou, mas no futuro é algo a se pensar. Exatamente também. Para você, Thaís, no caso, você tem o quê? Um menor consumo de energia na sua residência. Você vai economizar, vai gastar menos energia. A lâmpada fria, ela custa mais caro que a incandescente, mas ela se paga em alguns meses. Em quê? Em diferença na conta de luz. Ela consome menos. Consome tão menos que é a pergunta da 10. Toda residência tem lâmpadas, as quais ficam acesas várias horas todos os dias durante o ano. O valor de uma conta, aqui ó, no valor da conta de luz, cerca de um quarto é relacionado com a iluminação da residência. As lâmpadas incandescentes mais comuns são de 40, 60 e 100 watts, que representa a potência consumida pela lâmpada. Elas gastam mais energia do que as fluorescentes compactas, equivalentes a 9, 15 e 25 watts. Como podemos diminuir o consumo com a iluminação nas residências? Comprando as fluorescentes. Usando lâmpada fluorescente, você vai gastar menos. Não só lâmpada Eu senti um fluorescente. tom de, tipo, marketing. Eu acho que teve um. Tá tentando vender as lâmpadas do outro. O cara da Uber, ele era o dono da fábrica de lâmpada fluorescente. Então. Brincadeira, gente. Não estou fazendo essa acusação, não. Mas é isso, é adquirindo lâmpada fluorescente. Por quê? Porque ela consome menos energia. Você vai fazer o quê? Diminuir o consumo de energia na sua residência. Vai reduzir ali na faixa entre 10% e 15%, viu? Quando você troca as lâmpadas da sua casa. Ou é que hoje ninguém mais, né? Porque nem vende mais lâmpada incandescente. Sabendo que o consumo da lâmpada fluorescente é um quarto do consumo da lâmpada incandescente, você pode substituir uma lâmpada de 100 watts numa sala por qual lâmpada fluorescente? E aí?
Gente, Uma lâmpada fluorescente de 25 watts? exato. Você pega o 100, divide por 1/4, dá 25. Ela vai ter o quê? A mesma iluminação. Você vai economizar energia na sua casa. Ô, professor, Oi. as lâmpadas fluorescentes, então, são aquelas que quando você apaga a luz, ela fica um pouquinho meio azul, azulada, verde, Isso, sei lá. demora um pouquinho para apagar de vez. Ah, faz sentido agora. Beleza? Geladinho, pode fechar a gravação? Show.